Durante um café após a aula, Beatriz aproveitará o momento para descobrir mais sobre Clarice e perguntará sobre o passado dela. Clarice revelará que perdeu a memória após um acidente e que tudo o que sabe veio das histórias contadas por Juliano e Zélia, que garantiram que ela reconstruísse sua vida ao lado da filha, Bia. Beatriz ficará profundamente abalada ao entender que Clarice, sua mãe biológica, não a abandonou por escolha, mas foi vítima de manipulações. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beatriz, emocionada, contará tudo para Clarice, revelando como Juliano e Maristela manipularam sua memória e afastaram-nas. Clarice, confusa, mas conectando os pedaços de sua memória, decidirá sair com Beatriz para buscar respostas, deixando Juliano desesperado. Determinada a descobrir a verdade, Clarice finalmente enfrentará o passado, agora ao lado da filha que pensou ter perdido para sempre. Tudo deverá acontecer logo após Beatriz ajustar sua postura na frente do espelho da Magnifique, enquanto Clarice observa com um sorriso orgulhoso. Após a aula, as duas caminham juntas até uma pequena sala para tomar um café e conversar. Beatriz decide aproveitar o momento para saber mais sobre Clarice e entender o motivo que levou sua mãe a deixá-la quando era criança. Beatriz diz animada: Dona Clarice, hoje a aula foi ótima. A senhora realmente é uma grande professora. Clarice diz com um sorriso carinhoso: Obrigada, minha querida. Você tem muito talento, sabia? Não sei se precisa tanto assim das minhas aulas. Beatriz diz pensativa: Bom, é sempre bom aprender mais. Aliás, eu sempre quis saber como a senhora começou a ensinar boas maneiras. É algo tão refinado e interessante. Clarice para por um instante e olha para o café em suas mãos. Clarice diz reflexiva: É uma longa história, Beatriz. Minha vida foi repleta de altos e baixos. Depois que sofri um acidente, precisei reaprender muita coisa. Foi um momento difícil. Beatriz franze o senho, surpresa. Beatriz pergunta confusa: Um acidente? A senhora nunca me contou isso. O que aconteceu? Clarice respira fundo. Sua expressão se torna séria. Clarice diz com calma: Foi há muitos anos. Eu estava no auge da minha carreira, com a vida pela frente. Mas, em um dia que começou como qualquer outro, tudo mudou. Eu me lembro de um grande impacto e depois, nada. Acordei em um hospital sem saber quem eu era, sem reconhecer ninguém ao meu redor. Perdi minha memória completamente. Beatriz a observa em silêncio, sentindo o peso das palavras de Clarice. Clarice continua emocionada. Juliano estava ao meu lado, dizendo que era meu marido, e Zélia, minha irmã, cuidou de mim como se fosse uma segunda mãe. Eles me contaram sobre a minha filha, Bia, e fizeram o possível para me ajudar a reconstruir minha vida. Beatriz engole em seco, tentando esconder a agitação que sente ao ouvir aquilo. Beatriz pergunta com cuidado: E a senhora nunca conseguiu lembrar de nada? Nem antes do acidente? Clarice diz pensativa: Às vezes eu tenho pequenos flashes, como se fossem pedaços de um quebra-cabeça, mas nada muito claro. Eu só sei o que me foi contado, que minha filha Bia é tudo para mim e que Juliano e Zélia fizeram de tudo para me ajudar a seguir em frente. Beatriz sente um aperto no coração. Finalmente, as peças começam a se encaixar. Clarice não abandonou ela por vontade própria, mas porque perdeu a memória. O papel de Juliano e Zélia, no entanto, a intriga ainda mais. Beatriz pensa consigo mesma: Por que mentir para ela? Por que fazê-la acreditar que Zélia é sua irmã e que Bia é sua filha?
Clarice observa Beatriz e sorri. Clarice diz com doçura: Mas chega de falar de mim. Você é quem está aqui, brilhando e aprendendo tanto. Tenho certeza de que o futuro guarda coisas lindas para você. Beatriz força um sorriso enquanto seus pensamentos fervilham. Beatriz diz tentando disfarçar: Obrigada, Dona Clarice. É inspirador ouvir a sua história. Clarice toca gentilmente no ombro de Beatriz. Clarice diz confiante: E é inspirador conhecer uma jovem como você. Nunca desista de ser quem é. Beatriz ajeita a bolsa no ombro enquanto entra na sala de reuniões da perfumaria carioca. Juliano está sentado à mesa com uma pasta aberta, analisando papéis. Ele levanta o olhar e sorri. Juliano diz cordial: Beatriz, que bom que chegou. Precisamos ajustar os detalhes do comercial. Quero que este seja um marco para a nossa marca. E você é a estrela principal. Beatriz força um sorriso e senta-se de frente para ele, mas seus pensamentos estão longe. Juliano percebe o semblante distante dela. Juliano pergunta curioso: Algum problema? Você parece desconcentrada. Beatriz cruza as mãos na mesa, hesitando, mas decide ir direto ao ponto. Beatriz diz séria: Juliano, antes de falar sobre o comercial, eu preciso de respostas. Juliano franze a testa, claramente confuso. Juliano pergunta intrigado: Respostas? Que tipo de respostas? O que isso tem a ver com o nosso trabalho? Beatriz diz determinada: Tem a ver com Clarice. Ela me contou sobre o acidente que sofreu, que fez com que ela perdesse a memória. Mas algumas coisas não estão se encaixando, Juliano. Ela acredita que Zélia é irmã dela, mas eu sei que isso não é verdade. Juliano ajeita a gravata, claramente desconfortável. Ele tenta manter a compostura. Juliano responde: Clarice está muito bem cuidada, Beatriz. Não sei o que ela pode ter dito para você, mas Zélia é sim irmã dela. Isso nunca foi uma questão. Beatriz aperta as mãos em punho e encara Juliano com firmeza. Beatriz diz confrontando: Não adianta mentir para mim. Eu sei que Zélia não é irmã dela. E sabe como eu sei disso? Porque Clarice é minha mãe. Juliano arregala os olhos por um instante, mas rapidamente tenta recuperar a postura. Juliano responde em tom de desdém: Isso é ridículo, Beatriz. De onde você tirou essa ideia? Beatriz diz com a voz firme: Do meu passado, Juliano. Quando eu era criança, minha mãe desapareceu. Eu fui deixada para trás sem nenhuma explicação. Por anos, achei que ela havia me abandonado, mas agora está claro que não foi isso. Clarice não se afastou de mim por vontade própria. Ela perdeu a memória e foi manipulada por vocês. Juliano se inclina para a frente, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e nervosismo. Juliano diz tentando intimidar: Cuidado com as acusações que faz, Beatriz. Você está pisando em um terreno perigoso. Beatriz não se intimida, mantém o olhar fixo nele. Beatriz diz: Perigoso é o que você e Maristela fizeram com Clarice. Vocês destruíram a vida dela, roubaram sua identidade e a encheram de mentiras. Juliano se levanta abruptamente, batendo as mãos na mesa. Juliano diz irritado: Você não sabe de nada. Clarice é feliz do jeito que está. Não há por que mexer no passado. Quem você pensa que é para vir aqui e jogar essas mentiras na minha cara? Beatriz se levanta também, encarando Juliano sem medo. Beatriz diz com firmeza: Eu sou a filha dela e eu vou fazer de tudo para que Clarice recupere sua vida e saiba toda a verdade. Se você acha que vai continuar manipulando ela, está muito enganado. Juliano se recosta na cadeira, tentando recuperar a calma.
Ele observa Beatriz com um olhar frio, ainda cético. Juliano diz com falsa tranquilidade: Escute, Beatriz. Eu não sei de onde você tirou essas ideias, mas acho que está se deixando levar por fantasias. A filha de Clarice é a Bia. Sempre foi, sempre será. Beatriz cruza os braços. Seu olhar é decidido, sem sinal de recuo. Beatriz diz com firmeza: E eu acho que você subestima a minha inteligência, Juliano. Não importa o quanto você negue, eu vou descobrir toda a verdade sobre Clarice e o que vocês fizeram com ela. Juliano se levanta de forma abrupta. Sua expressão é sombria e ele se aproxima de Beatriz com passos firmes. Juliano diz furioso: Escute aqui, Beatriz. Você não vai falar nada para Clarice. Eu trabalhei muito, anos, para que ela aceitasse a vida que eu e Maristela criamos para ela. Não vou deixar você chegar agora, depois de tanto tempo, e destruir tudo. Beatriz recua um passo, mas mantém a postura firme, encarando Juliano. Beatriz diz desafiadora: Destruir tudo, Juliano? O que destrói é a mentira. Você não percebe o quanto isso é cruel? Ela merece saber quem eu sou, merece saber a verdade. Juliano gesticula com impaciência. Sua voz se eleva, carregada de nervosismo. Juliano diz irritado: Verdade? Você acha que a verdade vai ajudar? Você sabe o que pode acontecer com Clarice se ela descobrir tudo isso agora? Ela finalmente tem estabilidade, tem uma família, uma vida. Você quer destruir isso só porque se acha a dona da verdade? Beatriz respira fundo, tentando conter as lágrimas de raiva e frustração. Beatriz diz com firmeza: O que eu quero é que ela conheça a verdadeira filha dela, que ela saiba quem eu sou, que ela possa escolher o que fazer com a verdade, em vez de viver nesse teatro que vocês criaram para ela. Juliano dá um passo à frente, ficando muito próximo de Beatriz. A tensão no ar é palpável. Juliano diz em tom ameaçador: Clarice sabe quem é a filha dela, e a filha dela é a Bia. Você acha que vai aparecer aqui, com uma história qualquer, e que ela vai acreditar em você? Ela ama a Bia. Isso nunca vai mudar. Beatriz ergue o queixo. Sua voz transparece determinação. Beatriz diz: E quando ela souber que vocês tiraram a verdadeira filha dela, que usaram um acidente para manipular a vida dela, você acha que ela vai continuar confiando em vocês? Eu vou resolver isso, Juliano. Quando Beatriz está saindo, Juliano a alcança, segurando firmemente o braço dela. Sua expressão está carregada de fúria. Juliano diz friamente: Você não vai fazer nada, Beatriz. Não vou deixar. Se você quer evitar confusão, é melhor arrumar suas coisas e ir embora do Rio. Caso contrário, você vai sofrer as consequências. Beatriz, com o coração acelerado, tenta soltar o braço, mas o aperto de Juliano é firme. Beatriz pergunta encarando ele: Está me ameaçando, Juliano? Juliano responde em tom seco: Não é uma ameaça, é um aviso. Pense bem antes de enfrentar alguém como eu. Beatriz respira fundo e reúne coragem, encarando-o com raiva. Beatriz diz: Você não vai me intimidar, Juliano. Eu não vou embora. E eu vou fazer o que for preciso para proteger minha mãe dessa sua rede de mentiras. Juliano cerra os punhos e, com o rosto tomado pela fúria, solta Beatriz bruscamente. Mas, antes que ela pudesse dar mais um passo, ele levanta a mão e dá um tapa no rosto dela, forte o suficiente para fazê-la cair no chão. Juliano diz frio: Você não sabe com quem está lidando, garota. O som do tapa ecoa pelo corredor, mas o que Juliano não esperava era que Clarice havia chegado bem na hora. Ela vê tudo e corre desesperada em direção a eles, gritando: Juliano, o que você pensa que está fazendo? Você perdeu a cabeça?
Como ousa tocar na Beatriz dessa forma? Clarice ajoelha-se ao lado de Beatriz, segurando o rosto dela para verificar se está bem. Clarice pergunta preocupada: Beatriz, querida, você está bem? Ele te machucou? Beatriz, ainda atordoada, tenta se recompor, enquanto Juliano tenta justificar. Juliano diz, tentando disfarçar: Foi apenas um mal-entendido, Clarice. Ela me provocou. Eu perdi o controle por um segundo. Só isso. Beatriz levanta a voz, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Beatriz diz: Mal-entendido? Não seja cínico, Juliano. Você está enganando a Clarice há anos. Zélia não é irmã dela. E Clarice tem outra filha. Uma filha que você fez ela esquecer. Juliano grita, tentando calar Beatriz. Cale a boca, Beatriz. Você está inventando coisas e Clarice não vai acreditar em você. Clarice olha para os dois, visivelmente confusa e cada vez mais aflita. Clarice pergunta hesitante: Do que você está falando, Beatriz? Outra filha? Por que está dizendo essas coisas? Explique isso direito. Beatriz respira fundo, ignorando os gritos de Juliano, e continua. Beatriz diz emocionada: Porque sou eu, Clarice. Eu sou sua filha. Eu não entendia por que você tinha me abandonado, mas agora eu sei que você também foi enganada. Juliano e Maristela criaram essa mentira toda para te afastar de mim. Juliano tenta intervir novamente, mas Clarice ergue a mão, pedindo silêncio. Clarice diz firme: Chega, Juliano. Eu quero ouvir o que Beatriz tem a dizer. Não interfira. Clarice olha para Beatriz, visivelmente abalada, mas com algo dentro dela começando a se conectar. Clarice diz emocionada: Eu não lembro de você, mas eu sinto algo. Algo que não consigo explicar. Por favor, me diga a verdade. Tudo. Beatriz segura a mão de Clarice, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Beatriz diz: Eu vou te contar tudo, mãe. Vou te contar tudo o que aconteceu. Clarice ajuda Beatriz a se levantar, olhando com desprezo para Juliano. Clarice diz com determinação: Se você mentiu para mim, Juliano, eu vou descobrir. Eu cansei de viver em um mundo de mentiras. Beatriz e eu vamos resolver isso juntas. As duas saem, deixando Juliano sozinho, furioso e desesperado, ao perceber que seu plano está começando a desmoronar. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.